Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Não tem ninguém que ora pela plenitude, não? Me ajuda aí. Amém. Enquanto vocês abrem em Gálatas 2:20, eu gostaria de estar louvando o hino nesta noite. Vou louvar ainda o hino. Pode soltar um hino. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Oh, aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Aleluia! Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Que venhamos ser cheios da tua presença, até transportar para o céu o pecado. Aleluia, Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo
Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Oh, glória a Deus. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. E quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. E quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que a bondade do Senhor, ela venha sobre nós, e não que a gente não venha viver nós mesmos, mas o Espírito Santo do Senhor, como está escrito em Gálatas. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. É uma responsabilidade muito grande pregar a palavra do Senhor. Louvar é fácil, mas trazer a palavra, aleluia, Jesus. Como está, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, glória a Deus. Que Paulo quis dizer aqui, antes um perseguidor, né, o cristão, veio sofrer pelo Evangelho de Cristo, se entregando de corpo e alma à cruz, se crucificando, deixando as vontades dele, tudo para trás, deixando eu, deixando aquela pessoa explosiva que era Paulo, matador, perseguidor. Se for contar em números, quantas pessoas Paulo perseguiu, quantas pessoas Paulo matou, eu acho que não existe um traficante pior do mundo alemão que já matou mais gente do que Paulo. Mas a graça do Senhor que alcançou Paulo
fez uma transformação e trouxe ele para sofrer no Evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora não vivo mais eu. Paulo está dizendo no tempo presente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não está dizendo eu vivia, eu vivo, né? Agora ele vive na lei do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele já havia passado por aqui. Então Paulo, ele se livrou da circuncisão, né, que era uma lei judaica. Tanto que Paulo, quando ele veio, ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo, né, a lei romana. E aonde que ele veio conclamar a igreja da época para viver o Evangelho com liberdade, né? Viver em Cristo, irmãos, é muito mais do que aceitar Jesus, se batizar e dizer agora eu sou cristão. Não é fácil viver para Cristo, não é fácil. Se eu fosse dar um tema para essa noite, para essa pregação, eu diria bem pregado na cruz. Bem pregado na cruz. Porque, irmãos, a gente passa por cada situação no nosso dia a dia que a gente não pode despregar mais da cruz, não. Tem que ter bastante prego mesmo para segurar a gente ali naquela cruz, porque agora a gente está pregado na cruz, a pessoa faz raiva na gente, a gente não pode estar batendo naquela pessoa. Nós somos cristãos, a gente está bem pregado na cruz, com bastante prego. Mas sabia que tem gente que desprega um pouquinho, foca os pregos, começa a querer assim, atingir você com palavras, com coisas, com ofensas, e esquece que ele foi pregado na cruz? Então Paulo aqui, quando ele veio para Jesus, ele ficou bem crucificado, mas com bastante prego. Imagino eu. Irmão, eu vou falar um pouquinho do que já aconteceu na minha vida, bem pequenininho, há pouco tempo atrás, não foi muito longe não tem muito tempo atrás não. E eu acho que se tivesse faltado prego quando eu subi as águas, né, desci as águas, subi, crucificado na cruz, eu acho que se eu tivesse me crucificado, se eu não tivesse morrido direito, porque o homem ele está destinado a morrer somente uma vez, né? Então, se eu não tivesse morta totalmente, eu acho que eu ia ressuscitar a minha carne. E a pessoa, há pouco tempo, ela se batizou e com 3 meses de batizado, gente, veio se levantar contra a minha vida, contra o meu cargo, contra o meu ministério, dizendo que faria melhor do que eu, me fala um monte, um áudio, tudo. Sabe o que eu fiz? Meu esposo sabe. Eu ignorei, eu bloqueei. Eu fui chorar para Deus. Não fiz nada com aquela pessoa. Eu acho que eu matei aquela pessoa com silêncio. Fiquei na minha, orei a Deus. Não tem quando diz que o Espírito Santo, ele te ouve quando você não está tendo força para orar, e você só sabe entrar no quarto, ajoelhar e chorar, e você não tem força para clamar a Deus, e você chora, o Espírito Santo, ele vai lá no trono de Deus e intercede por você? Eu vivi isso. Era caso que se eu pudesse processar, ir para a justiça, fazer um BO, alguma coisa, eu tinha direito, mas eu deixei na mão do meu advogado fiel. Aí eu falei assim, não vou deixar lá na mão de Deus. E toda vez que eu ia orar, ajoelhar para orar, eu só fazia chorar. Mas eu falei, a justiça de Deus era maior. Eu fiquei quietinha na minha. A pessoa perdeu a paciência comigo, mas eu não perdi a paciência com ela. Aí foi quando passou um tempo, eu dei um tempo para essa pessoa. Essa pessoa procurou meu esposo e falou, irmão Gonçalves, eu falei coisas horríveis com sua esposa. Ela não revidou, ela não falou nada. Mas será que ela me perdoaria se eu chegasse até ela? Porque foi muito feio que eu fiz com ela. Primeiro eu falei para Deus, depois eu passei para quem poderia resolver.
dos meus superiores que o Senhor ungiu aqui na terra, né? Que são os nossos líderes, nossos pastores, presidente. Eles sabem o que aconteceu. E eu obtive vitória. Mas por que eu obtive vitória nisso? Porque eu estava bem entregada na cruz. Se eu tivesse com os pregos meio frouxos, eu acho que eu ia lá brigar com aquela pessoa. Né? Mas amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ilustrar, fazer uma ilustração nessa hora, só para dar um exemplo do que é a pessoa que não tem paciência. Amém, glória a Deus. Você pode rodar aquele vídeo, né? Vou precisar de um assistente só para apagar o visual, tá? Só para ficar melhor para ver aqui. As crianças vão gostar. Aí. Mas olha, hoje eu vou falar sério, viu, Bill? Sobre paciência. Fala mesmo, tá precisando. Tem muita gente muito nervosa por aí. E se tem uma coisa errada, é gente nervosa à toa. Por exemplo, o irmão é nervoso? Tá vendo? Tá certo, tem que ser assim, calma. O irmão é nervoso? Nem mais ou menos? Mais ou menos, mas tá errado. Tá vendo? A gente tem que ter paciência, né, Bilinho? É claro. Dá licença um pouquinho, Bilinho, dá licença um pouquinho. Pois É o seguinte, Oi. eu queria dizer que daqui a pouco eu também venho para cantar. Tá bom, Juninho, depois você Então. canta. Continuando. Ah, Não se pode ficar nervoso à toa não, irmãos. Coisa feia. E eu vejo muita gente ficando nervoso por bobagem. Não é verdade, irmão? Mas está errado. Bila, Oi. só para confirmar, dá licença um pouquinho. Só para confirmar, Pois não. quando eu for cantar não vai ter acompanhamento. Não, vai ter. Vai ser em a capela. Tá bom. Tá vendo? Legal. Então ele vai cantar a capela. Vai, Oliveira, continua a sua palestra, por favor. Então, a Bíblia diz assim, ó. Esperei com paciência. Paciência. Repitam. Paciência. Está vendo? No Senhor. É. Amém? Amém? Verdade, Vem precisa lá. mesmo. Dá licença. Oi. É o seguinte. Pois é. Eu mudei. Vai ter acompanhamento. Ah, você quer com acompanhamento? Vai ser com acompanhamento. Tá bom, Nando e o Fábio acompanham. No arroba também. Ai. Oliveira, por favor. Dá licença, meu. Por favor, continua falando sobre a paciência. Tá tão boa. Vocês estão gostando da palestra, gente, da paciência? Amém. Todo É isso mundo aí. precisa ouvir sobre a palestra da Então, paciência. pra que ficar nervoso à toa? Não é verdade? Claro. Depois você canta, depois. Ai. Acabou a paciência, acabou. Depois, meu, depois. Ô pessoal, vocês, hein? Ele acaba de fazer uma coisa errada e vocês aplaudem ainda? Tudo nervoso. Ó, eu acho que sim. Você fez uma coisa feia e você deu um mau exemplo aqui para a igreja e para a criançada. Criançada, ele está certo em perder a paciência? O que ele tem que fazer agora? Tá bom, vou Isso aí, pedir. vai pedir Ó desculpa. Deus, me desculpe. Não, você pede perdão para Deus porque você machucou, ofendeu o seu amiguinho e pede perdão para o seu amiguinho. Tá bom? Porque não pode machucar, não pode ofender, não pode ser bravo e ser mal criado desse jeito que você foi, não. Marquei um bom ponto. Marcou? Pode pedir desculpa para ele. Vem cá, Juninho. Ele quer falar com você. Ó, Juninho, eu queria pedir desculpa pra você, tá? Tá. Mas eu reconheço, viu, Bilal? Eu fui meio chato. Meio não, você foi 100% chato. Mas eu peço perdão, tá? Quando a gente faz coisa errada, tem que pedir perdão. Tá, eu perdoo, mas a gente tem que cantar. Qual música? A de sempre.
Ah, tá bom. Então vamos lá. Com alegria venho à casa do Senhor. O que é Ju? É um contracante. Me sinto bem. E é tão gostoso. Acho que eu vou perder a paciência de novo. Não pode, Oliveira. Você já pediu desculpas. Tá. Canta bonitinho Tá aí. bom. A casa dele é minha também. Jesus, o Pai amoroso. Oh, 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 oh. Pai amoroso. Que amor de Pai. A sua vida na minha vida não sai. Pai amoroso, que amor de Pai. Tudo bem, irmão? Chegou agora? A sua vida da minha vida não sai. É contracanto. A sua vida na minha vida não sai. Amém, glória a Deus. Obrigada, irmãos. Gostaram do vídeo da paciência? Mas isso acontece com as pessoas adultas também, com adolescente, criança, né? O pai pede para fazer uma coisa e não quer fazer porque está no celular, sai batendo porta, né? Briga com a esposa. Amém. Mas é porque a gente não pode mais fazer isso não, nós somos o quê? Crucificados na cruz. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente não tem mais livre-arbítrio, porque não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A Glenn velha morreu, foi sepultada. Agora eu tenho que viver daqui para frente. As coisas que antes que eu fazia, não posso fazer mais. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar a mim mesma. Eu gostava de ouvir outros tipos de música, agora eu não posso mais. Eu só posso e gosto de ouvir louvores. A minha playlist só pode ter louvores evangélicos. Coisas que vai me edificar, que vai me levar para o céu, né? E a gente, estamos jovens ainda, né? Temos muita coisa pela frente. Tem muita coisa para rolar ainda. E no decorrer da sua vida, no decorrer da nossa vida, a gente vai ter que pedir muita sabedoria a Deus. Pedir a Deus que continue nos instruindo a seguir o caminho. Muitos sofreram pelo Evangelho. O Evangelho que a gente vive hoje é um Evangelho tranquilo. Se for pensar bem no Evangelho dos tempos antigos, né, nos primeiros, onde que eram os cristãos dentro de uma arena, de um leão, um coliseu, e soltar aqueles leões ali, e eles serem comidos por leões, e dizer que saíram ainda com a vitória na mão, porque eles morreram em Cristo, morreram pelo Evangelho. Graças a Deus que a gente tem assim, como cultuar com tranquilidade a Deus, adorar o Senhor. A gente não sofre perseguição ainda, né? Mas a igreja ela vai ser perseguida, já começou. Já começou, porque nós estamos no final. Eu digo que, eu sempre falo, quando eu crescer eu quero ser igual a irmã Diva. Né, irmã Diva?
Já está nessa idade aí, nunca se desviou nem para a direita nem para a esquerda, né? Missionária ali. Até hoje, na presença do Senhor, avivadíssima, vem aqui na frente. Eu acho tão lindo quando ela fala. Amo quando dá a oportunidade para ela todo dia. Então, para a gente chegar na idade dela, ela tem muito chão ainda, tem muitas lágrimas, tem muitas coisas para acontecer no discorrer do tempo, né? Aleluia, glória a Deus. Paulo dizia: acabei, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Creio que muitos de vocês já passaram por alguma coisa difícil, mas foi a mão de Deus que sustentou cada um de vocês. Toda vez que vocês pensar que estão sozinhos, que estão tristes por alguma coisa, lembra que tem um Deus que está guardando, zelando por vocês. Se alguém te ofender, não vai bater boca com ele não. Entra dentro do seu quarto, vai chorar para Deus. Que é Deus que vai resolver todos os problemas seus. Você quer mim? Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tu venceu o altar, eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Quando eu me batizei, eu cheguei em casa, foi em outra cidade, não foi na mesma cidade. Cheguei em casa quietinha assim, sentei no sofá assim, fiquei quietinha, com a boca fechada, da viagem a pecar em casa. E aí meu esposo falou assim: o que está acontecendo? Você está tudo bem? Está passando mal? Por quê? Eu falei: se eu me batizei, agora eu quero abrir a boca para nem pecar. Mas é difícil, né, irmão? É difícil. A gente peca a todo momento, no olhar, no pensamento. A palavra fala que aquele que não tem pecado é mentiroso, né? Depois eu fui descobrindo que aquele que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós temos pecado. A gente tem que pedir perdão todos os dias antes de dormir, antes de orar. Porque a partir do momento que você coloca o seu pé no chão, você já está pecando já acorda pecando, porque a gente ainda vive nessa terra. Nós vivemos uma terra pecaminosa, tanto é que quando Jesus vier, Ele vai ficar sobre as nuvens, porque a terra está toda contaminada. A gente não vai ter mais pecado quando a gente estiver lá na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Então eu fiquei quietinha, falei: nunca mais vou falar nada, vou falar uma besteira, vou ficar quietinha, porque agora eu não posso pecar mais não, me batizei, eu tenho que ficar quietinha. Se eu não pudesse, eu voltava a minha língua, ficar muda. Mas graças a Deus eu fui entendendo, fui para o discipulado, fui entendendo, né? Era nova na fé, mas eu sei que a gente vai orando, a gente vai pedindo força para Deus. Deus, a única coisa que a gente temos que lutar, e a gente consegue, atingir um grau de santidade, né, que a gente espera. Se você não tem santidade, busca santidade. Busca, se você não tem vontade de ler a Bíblia, busca essa vontade, essa sede da palavra do Senhor. Se você não tem vontade de orar, ajoelhar para orar ao Senhor, busca essa vontade de orar. Peça ao Senhor que venha arder no seu coração a vontade de orar, a sede de louvar o Senhor, que Ele vai te dar. Peça ao Senhor transformação, paciência, ajudar vocês vencerem no dia a dia, no cotidiano, como falar com o ímpio, como falar com o cristão, com o seu irmão, né? E eu fui descobrir que realmente
depois, eu falei para mim, Senhor, agora eu não tenho livre-arbítrio. Eu te entrego meu livre-arbítrio. Porque agora eu sou sua, o Senhor faz de mim o que você quiser. E aí eu fui descobrir que a gente foi crucificado na cruz. É como se a gente não pudesse mais fazer mais nada que a gente pensa ou queira. Porque nós não temos mais livre-arbítrio. Se você quiser ter uma vida de qualquer maneira, pode até ser, né? Pode até querer. Mas só que é uma vida que não leva para o céu. A vida que leva para o céu é a caminhada constante com Deus, a renúncia, a fé, a oração, né? Aleluia, glória a Deus. Se eu pensar em vender algo, um bem, eu não posso vender de qualquer maneira. Um exemplo, eu tenho um carro, eu vou vender aquele carro. Você sabe se é da vontade de Deus vender aquele carro? Eu vou vender aquela casa. Você sabe se é da vontade de Deus mandou? Tudo que você tem é de Deus. Deus que te deu. Então, você não pode mais fazer nada fora da vontade do Senhor. Você vai orar a Deus e vai esperar o quê? A confirmação do Senhor para que você faça aquela proposta, faça a venda daquele bem. Qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer um concurso público. Ore a Deus, Senhor, abençoa aquele concurso, que eu venha passar naquele concurso público. Né? Tudo agora, daqui para frente, ele cabe Deus nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que agora Cristo vive em mim, eu vou fazer as coisas de qualquer maneira? Não. Eu vou viajar. Eu vou viajar como? Você orou para a viagem? Você orou se é possível você viajar agora? Se a estrada não está em tempestade, se uma ponte não caiu? Olhou no noticiário, está tudo certo? Deus falou, vai, que a viagem vai ser bem sucedida? Amém. Faça as malas e vai viajar. Porque crucificados na cruz, cristão não pode fazer mais nada daqui para frente, de qualquer maneira, né? Glória a Deus, aleluias. Que sejamos bem crucificados na cruz. Aleluia. Só para concluir. Para que a gente não venha fazer nada de nós mesmos, mas do Senhor. Aleluias. Eu vi uma palestra há pouco tempo que o inimigo, ele está trabalhando 24 horas para que o cristão, o jovem, não se prostre de joelhos para orar antes de dormir. Porque ele quer atingir os jovens, o círculo de oração. Gente, quando eu assisti esse vídeo, eu falei, graças a Deus que na nossa igreja o círculo de oração, né, voltou. E foi uma bênção, com sucesso no primeiro dia. E que continue assim, né? Se te der preguiça de ler a Bíblia, aí você vai ler a Bíblia. Se der preguiça de orar de joelho, ore assim mesmo sem forças. Porque o inimigo, ele quer tirar isso dos jovens. Ele quer tirar isso de nós. Porque de joelhos a gente alcança os céus. De joelhos a gente tem vitórias. E a gente derrota Satanás. A gente derrota o inimigo. Que a vitória vai para os joelhos. Viu? Mesmo sem força. Hoje em dia o inimigo, ele inventou essa ferramenta aqui chamada celular. Os jovens ficam aqui, ó, o tempo todo aqui, ó, e acaba dando aquela preguiça, vai assistindo, de repente o sono vem, aí eles falam assim, mas eu estou muito cansado. Por quê? Já roubou o tempo deles todinho aqui com Deus. Não procura mais ler a Bíblia.
Antigamente os jovens eram bem mais avivados na palavra, em tudo. Vocês viram crianças sendo batizadas com 6 anos, 7, 10 anos. Hoje em dia é difícil. Por quê? O celular tomou conta. Não só dos jovens, mas dos adultos também. E a gente tem que se policiar nisso. Nós mesmos, eu, você, todos. A gente tem que se policiar. Não existe vitória sem a palavra do Senhor, sem a oração e sem a consagração. Quer ser usado por Deus? Quer pregar, quer louvar? Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos consagrar as nossas vidas, porque não é de qualquer maneira. O Senhor quer a gente por completo. Sabia que Ele tem ciúme da gente? Ele tem ciúme da gente. Quando a gente deixa Ele de lado para procurar outras distrações. Ele te procura o dia todo. Ai, meu filho João hoje não falou comigo. Começa de manhã. Aí chega a tarde e fala, será que agora à tarde ele vai falar comigo? E o João Vitor não aparece. Aí chega a noite, agora sim, à noite. Chegou a noite. Agora sim ele vai vir falar comigo. E quando ele vir, eu estou pronto para ouvir. Mas aí ele procura se distrair, olha o exemplo, viu, irmão? Ele procura se distrair aqui. E aí pega, vai dormir. Aí o Senhor vai ficar triste. E comigo e com você. Só com os irmãos não. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar por aqui. Me perdoe os irmãos se eu falei algo que agradasse ou que queria ouvir, né? Mas foi o tema que foi dado. Não é um tema muito difícil falar de Jesus, né? É muito fácil falar de Jesus. E quando você tem uma experiência com Deus, como eu tenho, né? Como você tem. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Diva, se ela puder, de orar para os jovens, o irmão Fábio e o presbítero Wellington também. Está orando aqui para os jovens. Você quer ficar bem firme aos pés do Senhor, bem pregado na cruz? Vem aqui na frente, que a gente vai estar orando por todos os jovens. E aqueles também que o Senhor também falou no coração, pode vir aqui à frente.